Se liga! Olá, queridos Homo sapiens, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Beto Baldo, professor de Biologia. Hoje vamos falar de um assunto bastante cobrado desde o século passado nas provas do Enem e vestibulares. Genética e biotecnologia. A genética é aquela ciência que se ocupa em estudar a hereditariedade dos caracteres, ou seja, a transferência dos caracteres de um indivíduo para o outro. Ah, qualquer indivíduo? Não, é claro que é dos pais para os filhos, ok? A genética é a ciência que se ocupa em estudar a hereditariedade dos caracteres, ou seja, a transposição dos caracteres ao longo das gerações. A biotecnologia é todo e qualquer processo que envolva um organismo biológico. Esse processo tem o fundamento ou de modificar o organismo ou de gerar algum produto, como por exemplo, os fermentos, os fungos, as leveduras que a gente usa no dia a dia em produtos comuns, como o pão, o vinho, a cerveja. E a transgenia, que é um processo biotecnológico também, que é quando eu pego partes do DNA de um indivíduo e insiro no DNA de outro indivíduo com o fundamento e com a intenção de modificar o indivíduo, ok? Processo esse muito famoso nas lavouras e na produção de gado de corte. Para que a gente possa entender melhor a biotecnologia e a genética, temos que entender uma molécula fundamental na vida, que é o DNA. Molécula essa onde estão inseridos os caracteres adquiridos. Ou seja, se você é gordinho, se você é alto, se você é magro, se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é crespo, ou se você simplesmente é feio, culpe o DNA. Vamos a um exercício que, como eu disse, desde o século passado é cobrado a nível de vestibulares, o Enem e vestibulares. Vamos a este exercício do Enem 1999. A sequência abaixo indica de maneira simplificada os passos seguidos por um grupo de cientistas para a clonagem de uma porca. Retirou-se o óvulo da porca Z. O núcleo foi desprezado, assim como aquele amor da sua vida fez com você, te desprezou, te pisou. Obtendo-se um óvulo sem o núcleo, ou seja, um óvulo sem informação genética. Retirou-se uma célula da glândula mamária da porca W. O núcleo foi isolado e conservado, desprezando-se o resto da célula. O que a gente tem até então? Uma célula sem nenhuma informação genética e apenas a informação genética de outra célula. Vamos ver o que vai dar isso. O núcleo da célula da glândula mamária foi introduzido no óvulo anucleado. O que aconteceu agora? Uma célula sem informação genética passou a ter uma informação genética da glândula mamária que foi retirado da porca W. Após algumas divisões, bem provável que seja o processo de mitose, o embrião foi implantado no núcleo de uma terceira porca, carinhosamente apelidada de mãe de aluguel. O embrião se desenvolveu e deu origem ao clone. Considerando que os animais Z, W e Y não possuem parentesco, pode-se afirmar que o animal resultante da clonagem tem as características genéticas da porca Z apenas. Não, na porca Z, o óvulo dela do óvulo dela retirou-se o núcleo, ou seja, não tem informação genética da porca Z. W apenas? Essa seria a resposta mais adequada. Por quê? Porque a informação genética está no núcleo. E esse núcleo se desenvolveu dentro do óvulo da porca Z. Ok? Então, se o DNA está nesse núcleo e a célula começou a se dividir, o que vai acontecer? O material genético que vai estar presente ali no desenvolvimento embrionário é o da porca W. Vamos analisar as outras alternativas. A Y. A Y não é. A Y só serviu de mãe de aluguel. Ela estava ali apenas fornecendo nutrientes para que o embrião se desenvolvesse. Alternativa D, que é Z e W. A Z, como eu já falei, não é a alternativa correta. E Z, W e Y, como eu já falei anteriormente, a Z e a Y não possuem essas características, não vão transmitir as características. Como resposta certa e adequada, temos a alternativa B, de bobão, de baçarei no vestibular. Como alternativa correta, temos a alternativa B, de baçar no vestibular.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Tomara que o monstro do vestibular não pegue seu pé à noite. Estude para que isso não aconteça. Muito obrigado. Tchau.